John Rawls é um pensador que vai trazer uma nova perspectiva do contratualismo, especificamente com o neocontratualismo, que traz uma definição mais ampla com conceitos de justiça social e distribuição de recursos, diferentemente dos contratualistas, que se concentravam mais em justificar a autoridade política e o estabelecimento do Estado. Então, os neocontratualistas, eles vão focar mais na justiça social, distribuição de recursos, direitos humanos e alguns outros temas relevantes. John Rawls é um desses pensadores. Ele buscou investigar a sociedade e ele vai ser um pensador que vai validar a social-democracia. O primeiro conceito importante é o utilitarismo rejeitado. Ele rejeitava o utilitarismo. O que o utilitarismo fala? Que o objetivo é promover um bem maior, que seja desfrutado pela maioria das pessoas. O objetivo é causar menos dor. Então, mesmo que você tenha que tirar a liberdade, alguns direitos naturais da pessoa, o importante é causar um bem comum, que seja desfrutado por todos, né? Pela maioria das pessoas, ao menos. Rawls era contra esse utilitarismo. Na verdade, ele falava que o ser humano tem direitos inalienáveis, que nenhuma ordem política pode rejeitá-los. E, pelo contrário, a ordem política deve preservar esses direitos. Então, é justamente isso. Ele não aceita que a liberdade do indivíduo seja sacrificada por um bem maior desfrutado por outros, porque a liberdade é um bem inalienável. E aí entra essa questão de justiça, porque para ele a justiça nega a perda da liberdade de alguns, que é legitimada pelo bem maior dos outros. Então não justifica você tirar a liberdade de alguns para o bem comum. Não é justo. A justiça nega isso, que as pessoas percam a liberdade. Algo que é importante falar em relação a isso é o socialismo. Como o socialismo ele ataca a liberdade, o Rawls era contra esse tipo de governo, porque por mais que no modelo socialista as pessoas não passem fome, elas perdem a liberdade, porque é um governo autoritário e isso é ruim. Perder a liberdade é ruim, não é justo. O comunismo é a mesma coisa, porque os partidos comunistas em si são totalitários e antiliberais. Então vai ter essa tendência de atacar a liberdade. E, bom, ele fala que a liberdade é um bem inalienável. Um exemplo é o Centro Democrático, que utiliza esse princípio de que a liberdade é um bem inalienável. Bom, o utilitarismo é basicamente isso. Como o utilitarismo fala que o objetivo é promover o bem comum, mesmo que você tenha que sacrificar alguns direitos das pessoas, como a liberdade, Rawls rejeita isso. Ele fala que existem alguns direitos que são inalienáveis, como a liberdade, que ela não pode ser sacrificada. Então ele rejeitava o utilitarismo nesse sentido. E entramos em outro conceito, que é a desigualdade de renda. Ele falava que uma sociedade justa não admite desigualdade de renda. E essa sociedade tem que buscar corrigir essa desigualdade, porque ela não é justa. E a gente vê esse princípio, essa questão de questionar o que é justo, presente nos pensamentos de Rawls. Ele fala que o talento é entendido como pura sorte. Cada profissional bem remunerado deve recompensar a sociedade que lhe reconhece aquele talento. Ou seja, esse profissional bem remunerado, que tem muito dinheiro, ele tem que, por exemplo, pagar mais imposto para o governo conseguir investir em políticas públicas para ajudar as pessoas que não tiveram esse talento, ou que não tiveram oportunidade, ou que não foram reconhecidas. Então ele argumenta que a sociedade deveria reconhecer todos os talentos igualmente, com a mesma quantidade monetária, em vez de priorizar alguns talentos em detrimento dos outros. Porque realmente existe essa distorção, alguns talentos são priorizados. E o que o Estado vai fazer para corrigir essa distorção? Como eu disse anteriormente, o profissional que é bem remunerado, ele vai ter que recompensar a sociedade que reconheceu aquele talento. Então, por exemplo, o Estado vai cobrar mais impostos dos ricos e redistribuir.
por exemplo, em políticas de investimento em saúde, educação, enfim, que realmente favoreça as outras pessoas que não tiveram o mesmo reconhecimento, assim por dizer. Então, o Estado ele pode fazer uma distribuição de renda, ele pode fazer políticas de cota, ele pode fazer subsídios, pode fazer fundos de investimento. A reforma agrária é um exemplo de como que o Estado corrigiria essa distorção. Assim, nós entramos em um conceito mais importante, assim, da teoria de Rawls, que é a posição original. Ele fala que essa posição é equivalente a um estado de natureza, em que o indivíduo ele veste o véu da ignorância, que é basicamente você perder a sua biografia, você vira um indivíduo como os outros. Você não veio de lugar nenhum, você é apenas um indivíduo. E você pensa, qual tipo de sociedade eu gostaria de entrar? Uma sociedade que oferecesse remuneração igual para todas as pessoas, ou uma sociedade que fosse desigual, que favorecesse um talento em detrimento do outro? Bom, a maioria das pessoas definitivamente escolheria a remuneração igual, justamente porque elas não querem arriscar entrar numa sociedade desigual, sabendo que o mais justo seria uma sociedade mais igualitária. Então, essa posição original ela cria um conceito do que é justo para os indivíduos racionais e razoáveis, porque uma vez que eles vestem o véu da ignorância e questionam qual sociedade eles gostariam de entrar, eles estão definindo qual é a sociedade mais justa, que é a que eles gostariam de estar. Então ele fala, esse seria um exercício intelectual para pensar para a formação de um contrato social que informaria os princípios de justiça para uma sociedade. Como a maioria das pessoas escolheria a remuneração igualitária, uma sociedade mais igual, é porque é isso que elas acham justo. Então a gente entra no conceito do véu da ignorância, que, como eu expliquei, você perde a sua biografia e você vira um indivíduo como os outros. Então, você pensa que você entraria em um desses mundos com absolutamente nada. Existem alguns sistemas políticos que apoiam muitas desigualdades e que, inclusive, justificam elas, e o Rawls vai justificar e vai rejeitar essas justificativas para desigualdades. Então, a gente vai ter a aristocracia, o liberalismo clássico, a meritocracia e a autopropriedade, que vão trazer várias justificativas para desigualdades e que o Rawls vai rejeitar. Primeiramente, a aristocracia fala que alguns indivíduos são mais capazes que os outros, por isso alguns estão no topo e os outros não. E, bom, Rawls fala que essa é uma imperfeição do passado. O passado trouxe essa noção de que os indivíduos são mais capazes que os outros. E essa imperfeição do passado tem que ser corrigida. Ela deve ser corrigida. O liberalismo clássico fala que tem talentos valorizados pela sociedade e outros que são menos valorizados. Por isso, alguns são mais remunerados e outros não. Rawls fala que a desigualdade é uma contingência que deve ser combatida. Ou seja, essa questão de valorizar um talento em detrimento do outro tem que ser algo que deve ser combatido. Ele também critica a meritocracia. A meritocracia fala que o melhor desempenho deve assumir melhores posições, ou seja, uma pessoa que tem um melhor desempenho vai assumir uma melhor posição. O problema é que ela não leva em consideração pessoas com deficiência, por exemplo. Ou seja, se as pessoas tiverem um desempenho menor do que as outras pessoas, é porque, bom, paciência, né? Quem vai ter o melhor desempenho vai assumir a melhor posição. E Rawls critica muito isso, porque ele fala que o Estado ele tem que equilibrar as posições. Você tem que tratar os desiguais de maneira desigual. Você vai dar cota para as pessoas que, por exemplo, não conseguirem participar para ingressar em uma universidade na ampla concorrência, porque elas não tiveram, por exemplo, uma educação boa, porque elas não tiveram condição para isso.
enquanto as outras pessoas tiveram, e não seria justo fazer com que elas concorressem entre elas. Então você tem que equilibrar essas posições, que é justamente a equidade. Ele também critica a autopropriedade e fala que tem que existir uma redistribuição das propriedades e do dinheiro também. Se tem uma pessoa que recebe mais do que ela precisa, ela pode distribuir esse dinheiro para quem está tendo necessidade. E se essa pessoa tem 40 propriedades, ela pode distribuir essas propriedades para quem precisa. O Estado vai fazer isso. Então, a propriedade, ela depende do contexto social em que vivemos. Bom, ele critica a meritocracia. Ele fala que a remuneração de talentos não deve depender apenas do que é considerado mérito individual de alguma pessoa em determinado momento, mas você tem que levar em consideração a sociedade como um todo. Para demonstrar isso, ele utiliza 2 argumentos. Primeiro, o argumento contratual, que é a questão da posição original, questão do véu da ignorância, que a maioria das pessoas escolheriam entrar num mundo mais justo, que elas saberiam que elas teriam uma remuneração igual, em que não teria um grupo recebendo mais do que outro, ou que não teria um grupo sendo prejudicado. E o argumento arbitrário, ele fala que fatores como habilidades naturais, que são inerentes e não dependem da escolha de uma pessoa, são coisas que as pessoas não têm controle. Então, eles não devem ser a única base para saber como que os recursos vão ser distribuídos na sociedade. Porque, querendo ou não, a meritocracia está ligada com essa questão das habilidades naturais, do melhor desempenho das pessoas em assumir determinadas posições. Então, um argumento seria esse, que as habilidades naturais são coisas que as pessoas não têm controle, então deve ser a única base para determinar a distribuição de recursos. E o primeiro é que as pessoas escolheriam entrar em um mundo que a remuneração fosse igual e não que um grupo tivesse uma remuneração melhor, porque ele teve um melhor desempenho ou alguma coisa do gênero. Algo interessante ele defende essa regulamentação da economia, a intervenção do Estado na economia, e ele tem um pensamento igual, particularmente igual ao do Keynes. A questão é que ele aborda justiça social, então seria uma ramificação do pensamento de Keynes. Tanto Keynes quanto Rawls, eles defendiam que o Estado era um regulador da economia. No caso de Rawls, o Estado ele existe para distribuir os recursos e para promover a igualdade. Outro argumento também contra a meritocracia, ele fala que mesmo que as pessoas comecem no mesmo ponto de partida, as contingências sociais são corrigidas, mas não as contingências genéticas, ou seja, inteligência, talentos e algumas capacidades. Então, querendo ou não, tem que ter um prioritarismo, ou seja, para promover o bem-estar social, porque as desigualdades são permitidas, mas apenas se essas desigualdades favorecerem aos menos favorecidos. Como eu disse anteriormente, tratar o desigual como desigual, porque mesmo que as pessoas comecem do mesmo ponto de partida, contingências genéticas podem influenciar de alguma forma. Então você tem que tratar essa pessoa desigual como desigual. Seria o prioritarismo. Ele também traz alguns princípios de justiça, que seria a liberdade, igualdade, e ele fala que a recompensa por serviços que contribuem para o bem comum, ou seja, agentes públicos, pessoas que trabalham para a área pública, elas merecem ser bem remuneradas porque elas contribuem para o bem comum. Isso seria justiça, assim como igualdade, assim como liberdade, porque essas pessoas contribuem para a liberdade e igualdade. O neocontratualismo, como eu disse anteriormente, ele traz essas questões amplas de justiça social, distribuição de recursos, direitos humanos, que os contratualistas não abordam. Então,
seria algo novo. Ainda sobre os princípios da justiça, a gente vai ter o princípio da igual liberdade. Ou seja, o indivíduo, o cidadão, ele é protegido pelo Estado com direitos mínimos sociais. Ou seja, isso garante um esquema adequado de direitos e liberdades básicas que é compatível com o mesmo esquema para todas as pessoas. Então, todas as pessoas serão protegidas pelo Estado e vão ter direitos mínimos sociais. Outro princípio é o princípio da diferença, que admite condições para desigualdades sociais e econômicas. Primeiro, se elas visam maior benefício para todos, especialmente os membros menos favorecidos. E B, elas devem ser anexadas a posições e cargos abertos a todos, sob condições de justa igualdade de oportunidade. Ainda no princípio da diferença, a concordância de considerar a distribuição de talentos naturais como um bem comum e redistribuir benefícios. Que nesse caso, quem faria isso seria a mão pesada do Estado, que faria a redistribuição desses recursos. Por isso ele fala, os naturalmente avantajados não devem ganhar meramente por causa de seus dotes, mas simplesmente para cobrir os custos do treinamento e educação e por usar seus recursos de maneira a ajudar os menos afortunados. Ou seja, se uma pessoa recebe muito dinheiro, ela pode, além de cobrir os custos de treinamento e educação, essas pessoas com vantagens naturais, elas também têm a responsabilidade de usar os seus recursos e habilidades para ajudar aqueles que são menos afortunados. De modo geral, Rawls fala que a ação do Estado é para intervir e regular o mercado, é uma ação corretiva em nome da justiça social, porque a sociedade ela é desigual e cabe ao Estado fazer uma correção para equilibrar as posições, ou seja, tratar os desiguais de maneira desigual e oferecer oportunidade para todo mundo.